Olá, sou Josano Nascimento e nessa noite estou dando continuidade ao nosso estudo bíblico 2026. Foi elaborado o mês passado e teve início no dia 1º de janeiro. De lá para cá, sua bênção, graças a Deus. Muita gente tem aprendido algo da palavra de Deus. E por que não dizer que tem ocorrido um crescimento espiritual? Hoje estou a tratar um tema muito interessante, que é a palavra do Criador. Aula número 8, e o texto base está no Salmo 33, verso 4 ao 9. Já estou com a Bíblia aberta aqui para iniciarmos a leitura de hoje. Aqui no Salmo 33, versículo 4, está escrito assim: porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia de sua bondade. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então aqui nós temos um salmo de celebração, de adoração, que era o cântico dos judeus, o cântico de Israel, e eles utilizavam de salmos para lamentar se estivesse triste, ou para jubilar se estivesse alegre, ou de uma forma ou de outra, ele estava sempre entoando salmos, cantando, louvando a Deus e adorando. E este salmo aqui, ele expressa a forma como Deus, o Criador, criou todas as coisas. Esse salmo, ele trata de celebrar o Criador e, além disso, ele também traz um ensino. Ele ensina a forma como o mundo foi criado. Claro que aqui está mais resumido do que o capítulo 1 de Gênesis, que trata da criação de forma mais ampla. Então, nessa aula de hoje, nós vamos estar aprendendo sobre a palavra do Criador e não necessariamente sobre a criação, porque para isso teríamos que ir adentrar para a aula de criacionismo, que não é o assunto do mês. O assunto do mês é dispensacionalismo. Venho batendo nessa tecla e sempre lembrando que há uma separação de 10 módulos, e esse é apenas o módulo 1, e que para cada módulo é cobrido por um mês, que é um período básico de 30 dias. Não é assim? Então, só que no mês de janeiro o módulo é o do dispensacionalismo. Então, mesmo que o texto aqui também fala da criação, mas eu não estou falando, não irei falar sobre a criação, ao menos hoje. Então, o texto, o verso 4, começa dizendo: porque a palavra do Senhor é reta. Então eu separei aqui, anotei algumas coisas. A palavra de Deus é reta e o seu procedimento é fiel. Aqui está o caráter do Criador. Porque
Se sua palavra é fiel, é porque ela parte da boca de um Deus que também é fiel. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, verso 12 e 13, diz: ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, porém não muda e não pode negar a si mesmo. Então, um Deus fiel tem a palavra fiel. Um Deus fiel cumpre aquilo que promete, ou seja, cumpre com suas promessas, e assim por diante. Então, finalizando essa primeira parte, nós aprendemos que a palavra do Senhor é reta e que o seu proceder é fiel. Amém? O verso 5, continuando a leitura, o verso 5 diz o seguinte: ele ama a justiça e o direito. Isso faz parte da essência de Deus. Ser justo e verdadeiro. Ele ama essas coisas, ele gosta daquilo que é certo, ele gosta do que é bom. Se você ler outros salmos, com certeza, facilmente você irá encontrar: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você vai encontrar: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então Deus é justo, é reto, é íntegro, é santo, é verdadeiro, e assim por diante, dentre outros atributos que você encontra, claro que não somente em Salmos, mas em praticamente todos os livros da Bíblia. O que mais anotei aqui? Há uma fidelidade nela, há uma fidelidade na palavra de Deus, há uma fidelidade nela. E a Bíblia diz: ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porém não pode negar a si mesmo. Verso que já foi citado anteriormente. Isto é, um texto da segunda carta escrita a Timóteo, capítulo 2, versículo 12 e 13. Então, a palavra de Deus é fiel. Por quê? Porque Deus é fiel. Então, indo para outro versículo, que é o versículo 7, o versículo diz assim: ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Toda essa parte aquática, os mares, oceanos, rios, Deus cria esse componente aquático e cria de forma bem primitiva. É criado num estágio, num período primitivo. É tão do jeito que num texto de Gênesis aparece dizendo: o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, né? Então, bem no comecinho ali já aparece água. Claro que a água não é tão eterna quanto Deus e não estava em estágio de eternidade. Claro que ela foi criada em um determinado momento, e é evidente que eu não sei quando. Então, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E na criação, Deus também, o Criador, com sua palavra, ele também gera uma organização. Ele diz: ajuntem-se as águas num só lugar. Para quê? Para que apareça a porção seca. Então, quando ele junta as águas em um só lugar, dando uma ordem, isso, o texto diz que ele mandou e logo tudo apareceu, a parte estava coberta por água, por isso que apareceu. Não é que ele criou no momento que ele falou. Ele já havia falado antes e criado antes de ter falado em outro momento, só que em momento anterior. Então Deus vai falando, e segundo esse texto do Salmo 33, as coisas vão surgindo e vão aparecendo. Só que há um momento em que a terra está coberta por água. Quando ele ajunta as águas em um só lugar, mares, oceanos juntam em um só lugar, aí a terra que estava coberta por água passa a aparecer. É bom lembrar que antes ele já havia criado, porque a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra.
Então ele não está criando duas terras e não está criando a terra novamente. A terra é criada quando a palavra do Criador é pronunciada. Naquela ocasião ele cria o céu e a terra. Quando ele junta as águas, aí a terra que já havia sido criada aparece. E assim ele vai dando forma àquilo que estava sem forma e vazio. Porque o verso número 9 diz assim: pois ele falou e tudo se fez. Então, a palavra do Criador é a mesma que equivale ao poder, equivale à onipotência do Deus onipotente. Ele disse: haja luz, e houve luz. E haja separação entre a luz e as trevas, e houve separação entre a luz e as trevas. Somente Deus é capaz de criar as coisas dessa forma. Eu citei na aula anterior, por exemplo, que o homem pode ser criador também e ser inventor também, como por exemplo, o homem que criou o automóvel, que criou o carro ou qualquer outro tipo de transporte. Ele está sendo criador daquilo que ele inventou, inventor daquela invenção e criador daquele objeto, daquele transporte e tudo mais. Mas ele não criou falando, haja esse, haja aquilo. É lógico que ele criou utilizando usando a técnica, tá certo? Ele criou aquilo ali usando um equipamento, uma máquina, algo para cortar, algo para serrar, algo para lixar, algo para fazer qualquer outra coisa. Mas o ser humano, ele cria por meio de ações. Ele não cria por meio da palavra. É possível você criar por meio de palavras, sim. Um áudio em um WhatsApp. Você pode criar um texto falando e ali na locução ficar o locutor falando e aquele texto ser gerado e ser criado. Mas isto é algo simples. É diferente de algo mais complexo, como por exemplo criar o sol, a lua, as estrelas, o céu, a terra, todo o universo. Somente Deus é capaz de criar dessa forma, porque o homem tem capacidade, lógico, quem é que vai duvidar? O homem tem capacidade de criar, de inventar uma coisa e algo até sofisticado, né? Mas já no caso de algo infinito, já no caso de gerar a eternidade, de dar a vida eterna, no caso, como por exemplo, até mesmo do céu e da terra citado em Gênesis capítulo 1, no caso das estrelas e de todo o cosmo e de todo o sistema planetário, vegetação, os campos, o bioma, a natureza e meio ambiente de forma geral, as serras, os vales, os montes, né? Então assim, nesta complexidade o homem não é capaz, sabemos disso. Ele pode até gerar infraestrutura e tal, que nem, igual eu falei anteriormente, né? O ser humano é capaz. E mesmo assim, essa capacidade vem de Deus. A Bíblia diz que Ele é que dá semente ao que semeia. A Bíblia diz que é Ele que dá força e multiplica as forças do que está cansado. Então, compreendendo a partir desse pressuposto de que tudo que nós temos vem de Deus, é tudo por Ele, para Ele são todas as coisas. A Bíblia diz isso na carta aos Romanos. Voltando ao nosso texto do Salmo 33, vamos retroceder e vamos para o versículo 8, porque acabamos de ler o 9. Vamos retroceder um pouco, vamos para o versículo 8. Que toda a terra tema o Senhor. Essa ordenança, ela vale para o homem. Claro, homem no sentido sem gênero, né? Homem, ser humano, homem e mulher. Isso vale para o ser humano de forma geral.
O texto aqui não está perguntando se é para você católico, se é evangélico, se é espírita, se é ateu, se tem religião ou se não tem. O texto aqui não está perguntando se é judeu, se é brasileiro, se é de outra nação. É dever de todo homem temer ao Senhor. A Bíblia diz: tema ao Senhor toda a terra, se referindo ao planeta Terra de modo geral, ou a habitantes da terra, aos moradores da terra. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, se a pessoa respira, ela é um ser vivo, e todo ser vivo foi criado por Deus. E não somente o homem foi criado para adorar a Deus, mas todo o sistema, todo o planeta, toda a criação foi criado por Ele, para Ele. Deus é essa grandeza, essa magnitude. Deus é esse ser supremo, soberano. É isso que nós estamos aprendendo na aula de hoje. Nós estamos aprendendo sobre a palavra do Criador. E para finalizar, chegando aqui no terceiro bloco, na terceira parte da aula de hoje, a terra está cheia da bondade do Senhor. Você pode até pensar assim: eu vejo o contrário, eu vejo que a terra está cheia de maldade. É porque o salmista está tratando da ação direta de Deus na sua criação. Claro e evidente que a partir de Adão e Eva, quando o pecado entrou no mundo, por eles terem desobedecido a palavra do Criador, que é exatamente o tema de hoje, por eles terem desobedecido o mandamento, o pecado entrou no mundo. Claro que na relação eles tiveram os filhos, e os filhos herdaram a natureza dos pais, e de geração em geração o pecado foi passando até contaminar todas as pessoas, e a maldade entrou no mundo. O pecado entrou no mundo a partir de Adão e Eva. A maldade entrou no mundo a partir de Caim, que foi o primeiro homicida. E essa maldade se estendeu, se multiplicou, principalmente na época de Noé. A Bíblia diz que toda a intenção e pensamento e imaginação do homem era somente mal. Era somente má, quer dizer. Então, de Gênesis 4 até o Gênesis capítulo 9, o mal imperou e reinou no coração dos homens. Até que veio o dilúvio e desfez aquela geração perversa. Mas isso não significa que houvesse uma purificação plena, tá certo? Após o dilúvio, apenas houve um juízo, e aquela etapa da humanidade acabou sendo desfeita, e outra etapa foi sucedida, gerada a partir de Noé e de seus filhos, segundo o relato bíblico. E a palavra do Criador, ela aparece de várias maneiras na Bíblia, como por exemplo, ela aparece em forma de mandamento: porque no dia em que comer, certamente morrerá. Desse fruto não comereis dele, nem nele tocareis. Gênesis capítulo 2, versículo 15 e 16. A palavra do Senhor aparece na Bíblia também como forma de promessa: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação. Isso é uma promessa. A palavra do Senhor aparece em forma de profecia. Vemos isso no livro dos profetas, Isaías, Jeremias, Daniel, entre outros. A palavra do Senhor, ela aparece em forma de conselhos práticos, sabedoria, como no caso de Provérbios e Eclesiastes. Então, a palavra do Criador, ela aparece de várias maneiras dentro dos textos sagrados. Irei focalizar no ponto característico de que a palavra de Deus, ela aparece em forma de mandamento, deixando um pouquinho de lado as outras
características e forma de aparições. Então, citando como, por exemplo, o mandamento dado a Adão e Eva, de que no dia que ele comesse do fruto e tocasse no fruto, certamente a expressão lá está morrereis. Então, certamente a Bíblia diz que eles de fato morreram. E todos quantos vieram dele morreram. Ao homem está ordenado morrer uma vez. Então, quando a pessoa desobedece o mandamento, vem morte, vem maldições e assim por diante. Quando a pessoa obedece, o caso é o contrário. Reina a vida e a bênção e a paz do Senhor sobre a vida da pessoa, sobre o lar, sobre a geração e assim por diante. Então, essa foi a aula de hoje, a palavra do Criador. Só lembrando que essa mesma mensagem ela vai estar também brevemente no grupo de WhatsApp e também no meu canal no YouTube, Desvendando a Palavra de Deus. Certo? Ótima noite a todos, um bom início de semana, até o próximo vídeo. Paz seja contigo, Deus abençoe em nome de Jesus.